Olá, querido irmão, querida irmã, é uma alegria enorme estar aqui com você novamente. Meu nome é Júlio, sou voluntário aqui na Paróquia Espírito Santo, também sou formado em teologia. Hoje nós vamos responder a pergunta: os demônios ouvem as nossas orações? Como não deixar eles ouvirem? Já peço que você curta, compartilhe, comente e todas as dúvidas que você tiver pode colocar aí nas nossas redes sociais que nós vamos, assim que possível, respondê-las. Olá, querido irmão. Hoje vamos responder: os demônios ouvem as nossas orações, como não deixar eles ouvirem? Se você assistiu o vídeo anterior, que eu expliquei quase sobre o mesmo assunto, você vai já responder que sim, eles podem ouvir as nossas orações. E como não deixar que eles ouçam? Você vai perceber que não tem problema que ele ouça. É até bom que ele ouça, porque você vai proclamar o nome de Deus e com certeza você vai afastá-lo da sua vida. Mas vamos explicar um pouquinho melhor como que os demônios ouvem a nossa oração e como que a gente pode até deixar que eles escutem. A igreja nos ensina que os demônios eles são anjos, como você viu no vídeo passado, que foram criados bons, mas que se tornaram maus pela própria culpa, pela própria renúncia que eles tiveram do plano de Deus. Por orgulho, por soberba, por inveja, e aí podemos definir uma série de más qualidades. Mas, veja bem o que nos diz o catecismo. Eles não são oniscientes, eles não sabem tudo. Eles não são onipresentes, não estão em todos os lugares. Eles não são onipotentes, não têm poder sobre nós. Mas eles têm poderes de anjos, porque são puro espíritos. Vamos ver o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica? Parágrafo 395. Se você tem o Catecismo, pegue-o. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre uma criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Quando você reza em voz alta, porque se você rezar interiormente, recolhido no seu coração, ele não consegue ouvir, mas se você rezar em voz alta, ele vai ouvir o que você está falando, mas ele não pode fazer nada para impedir a edificação da sua alma, a edificação das suas boas obras, a edificação do reino de Deus. Embora, olha como continua o catecismo, embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora sua ação cause sim graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para cada sociedade esta ação é permitida pela ação da divina providência. E aí nós vamos lembrar de São Padre Pio, que tomava surras homéricas. Vamos lembrar também do Diário de Santa Faustina, que eu quero ler duas passagens onde o inimigo se apresenta fisicamente a ela, mas não pode tocá-la. Apesar de todo o ódio, apesar de toda a ganância, toda a soberba, toda a arrogância, não pode tocá-la. Que a providência divina, com vigor e doçura, dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Não sabemos porque Nosso Senhor permite que o inimigo atue em nossa vida. É um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Parágrafo 414 do mesmo catecismo. Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva, eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Querido irmão, querida irmã, voltamos à pergunta: o demônio pode ouvir as nossas orações e como não deixar que ouçam? Sim, eles podem influenciar a sua imaginação. Eles podem ouvir as suas orações e como foi na batalha celestial, uma batalha como nos ensina São Tomás de Aquino,
uma batalha no mundo das ideias, no mundo do convencimento, através do inimigo pelas mentiras. Ele pode sim influenciar a sua imaginação com pensamentos maus, mas ele não pode impedir a edificação do reino de Deus na sua vida, na vida da sua família, na sua caridade, na sua misericórdia. Isso chama-se a tentação. Ele pode sim lhe influenciar com a tentação. Eles não têm capacidade para ler os nossos pensamentos, mas são muito inteligentes e podem deduzir o que estamos pensando em face das nossas atitudes. Quer ver um grande exemplo? Vamos lá. Olha o que diz o parágrafo de Santa Faustina, parágrafo 320. Veja bem. Terminada a adoração, veja bem que os demônios já estavam cercando Santa Faustina, estavam esperando que ela terminasse a adoração. Terminada a adoração, na metade do caminho para a cela, fui cercada por uma multidão de cães negros e grandes que pulavam e uivavam, querendo despedaçar-me. Veja que eles não tocam em Santa Faustina, eles não têm a permissão divina neste caso para tocá-la. E aí é um mistério, tá? Percebi que não se tratavam de cães, mas de demônios. Um deles disse com raiva: por nos teres arrebatado esta noite tantas almas, te faremos em pedaços. Novamente são as tentações. Eles não teriam essa permissão de tocar em Santa Faustina, mas a Divina Misericórdia permitiu que eles a tentassem, porque é um mistério de fé. Santa Faustina respondeu: se essa for a vontade de Deus misericordiosíssimo, podem despedaçar-me, pois eu o mereci com justiça, porque sou a mais miserável dos pecadores, e Deus sempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A essas palavras, os demônios responderam todos juntos: fujamos, porque não está sozinha, mas com ela está o Onipotente. Os anjos conseguiram ouvir? Sim, conseguiram ouvir, mas eles não puderam fazer absolutamente nada, porque Santa Faustina estava do lado de Deus. Deus estava do lado de Santa Faustina. Um outro exemplo também se dá no parágrafo 1127, e esse ele é bem relevante para a nossa vida. Veja bem, ela fala, isso ocorreu por volta de 1937, tá? 20 de maio de 1937. Em determinado momento, vi Satanás que se apressava e procurava alguém entre as irmãs, mas não a encontrava. Vê que Satanás anda à procura. Ele anda à procura daquela pessoa que titubeia na oração, que titubeia na fé. Ele não consegue ler os pensamentos, mas ele consegue ver microexpressões faciais, microatividades no seu corpo que te indicam que você está aberto à tentação. Veja bem, senti na alma a inspiração de lhe ordenar, em nome de Deus, que me confessasse o que estava procurando entre as irmãs, e confessou, embora de má vontade. Veja o que o inimigo diz a Santa Faustina: estou procurando almas ociosas. Então, novamente, em nome de Deus, veja sempre que é em nome de Deus, ela pede: me diga a que almas tem mais fácil acesso no convento. E outra vez confessou-me que, de má vontade, olha o que o inimigo diz, as almas preguiçosas e ociosas são aquelas a quem ele tem mais fácil acesso no convento. Santa Faustina termina assim: notei então que, de fato, não há tal gênero de almas nesta casa. Alegrem-se, almas atarefadas e cansadas. E eu termino esse vídeo dizendo o mesmo para você. Alegrem-se, almas atarefadas e cansadas, principalmente aquelas almas atarefadas e cansadas com as coisas que edificam o reino de Deus. O inimigo, sim, pode ouvir as suas orações feitas em voz alta, nunca aquelas que você faz no recolhimento. Mas não se amedronte, não tenha medo. Ele pode ouvir sim as orações, mas a cada vez que você clama a Deus, que você honra, que você agradece, você trata de afugentá-lo da sua vida. Então fique bem tranquilo.
continue edificando a sua vida no reino de Deus, ajudando nas obras do reino de Deus, continue na sua vida de oração e o inimigo, com certeza, não terá poder na sua vida e na vida da sua família. Agradeço muitíssimo a sua participação, a sua companhia. Peço novamente que você curta, compartilhe e comente. Muito obrigado pela sua participação. Estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.